Estamos de volta com a nossa programação direto da Show Rural Copavel 2019 e nesse instante um tema bastante discutido que é a ação do digital, levando então soluções aos produtores brasileiros, e nós vamos conversar então com Almir Araújo Silva, ele que é responsável pela área de digital da BASF Agro América Latina. Então, Almir, obrigada pela participação. Já queria considerar com você, é isso mesmo, o digital tem levado soluções para os produtores brasileiros? Com certeza. Cada vez mais o digital vem impactando a forma com que você gera resultados na lavoura, né? Durante uma safra, existe uma série de decisões para o produtor tomar, né? Essas decisões, elas envolvem ali muitas questões de que insumo eu utilizo, que produto eu utilizo, qual o melhor momento para irrigar, qual o melhor momento para eu fazer colheita. A gente sabe que o agro é uma fábrica a céu aberto, né? Então, previsão climática super importante, dados meteorológicos super importantes, informações sobre pragas, informações sobre doenças, informações sobre qual é o melhor momento para utilizar determinado produto. Então, tudo isso, o digital hoje potencializa a tomada de decisão. Não tem mais volta. Quando a gente fala de digitalização, sensores no campo, drones fazendo monitoramento, imagens de satélite, ferramentas de gestão, tudo isso vai ajudar cada vez mais o produtor a tomar a decisão no momento certo. Ele suporta, né, a decisão agronômica de falar, agora é o momento de fazer esse determinado tipo de ação. Isso gera economia pra caramba. A gente está falando de eficiência, otimização de recursos e, no final, produtividade. Afinal de contas, você saber que talhão em uma fazenda de X mil hectares você tem algum tipo de praga ou doença e começar a agir ali, né, para já fazer um controle, ou você tem informações em tempo real sobre previsibilidade climática, é algo fundamental hoje em dia para você conseguir atingir aí uma maior produtividade. Estamos tornando o agro brasileiro mais eficiente, então, e como você destacou agora, a gente também consegue, no momento certo, na tomada de decisão, o produtor entra na sua lavoura e consegue uma redução de custo de produção também, por exemplo? Com certeza. Como eu disse, né, a digitalização ela vai trazer benefícios para vários setores. A indústria como um todo, né, nós chamamos isso de indústria 4.0, e os mesmos conceitos para o agro, que é a agricultura 4.0. Economia, eficiência de recursos, otimização, tudo isso a digitalização traz. Mas como é que a gente traz isso mais para a prática para o produtor, né? Ah, digitalização, tal, talvez uma palavra meio grávida, mas é simples. Por exemplo, um sensor no solo que consegue mensurar qual é o melhor momento para fazer irrigação. Então, esse sensor consegue coletar dados do solo para falar a umidade que está naquele local e consegue disparar essa ação de é hora de irrigar nestes locais. Vou te dar um outro exemplo. Armadilhas que monitoram determinados tipos de insetos para determinados tipos de cultivos. Apareceu um inseto, isso é alertado para o produtor e ele toma a decisão em tempo real. Imagina fazer uma fronteira com essas armadilhas nos talhões e você conseguir pegar isso logo no começo. Então, o produtor vai saber exatamente como atuar e vai conseguir ali saber exatamente o local que ele tem que atuar. Isso é economia de recurso, isso é ser mais assertivo, né? Isso é tomada de decisão. Como eu disse, nada substitui o conhecimento agronômico, mas o digital potencializa. Indo na prática são essas ferramentas. De novo, drones, sensores, armadilhas, ferramentas de gestão, tudo isso vai ajudar muito no dia a dia do produtor. Almir, dá para a gente fazer um panorama de como é que está o digital atualmente no Brasil e como é que é a aceitação do produtor brasileiro também com essas novas ferramentas? Veja, é tudo muito novo, né? Quando a gente passou por várias revoluções no agronegócio e a digitalização ainda é algo novo. Então o produtor, não só o produtor, mas os técnicos agrícolas e todo mundo, às vezes tem muita confusão. Tem tanta ferramenta, tanto aplicativo, tanta coisa para usar que ele fica, caramba, qual que eu uso primeiro? Mas eu diria para você que essa curva de adoção, ela é muito rápida. É tão simples quanto. Existe uma solução que resolve um problema real? Bacana. Essa solução gera economia de recursos? Legal. E essa solução aumenta a produtividade do produtor ou a eficiência no uso de recursos? Se essa conta fechar, você pode ter certeza que o produtor rural vai utilizar essa solução. O que acontece é que muitas vezes hoje a gente tem algumas soluções que não resolvem isso, né? E aí causam uma não uso, né, expressivo dessa ferramenta. Mas a curva de ter cada vez mais ferramentas melhores no campo, com uma infraestrutura melhor, de
em relação à conectividade, integração, vai possibilitar que existam, digamos, coisas que sejam mais integradas e não causem tanta confusão, mas sim solução para o produtor no final. Então essa curva ela é rápida, nós não podemos nos enganar. Por enquanto a adoção ela é média, mas eu te garanto que daqui 1 ano e meio, 2 anos no máximo, algumas ferramentas já vão ser padrão para se utilizar na lavoura. Nesse sentido, quando você diz que a oferta de aplicativos, enfim, tecnologias para o produtor é bastante elevada, tem diferença para o cultivo, um cultivo de soja, um cultivo de café, para o produtor, até mesmo para ele saber mais a respeito desse assunto? É bem interessante a pergunta e tem diferença. Então hoje nós temos, por exemplo, na BASF, soluções de digital dedicadas para soja, né? Que tipo de solução? Nós temos tanto o monitoramento e mapeamento de plantas daninhas, né? E não é só o mapeamento, é o mapeamento da planta daninha com já a recomendação de aplicação. Então a gente gera um mapa, esse mapa o produtor conecta no pulverizador dele e esse pulverizador já pode atacar exatamente aonde estão essas plantas daninhas. Então isso nós fizemos especificamente para soja e pode ser replicado para, por exemplo, milho e algodão. Mas existem outras soluções que são para outros cultivos, por exemplo, café. Como que nós podemos potencializar a aplicação de produtos em café, né? Hoje nós temos, por exemplo, soluções com drones, que respeitam, por exemplo, o relevo da montanha e conseguem fazer a aplicação exatamente onde tem um problema ali, naquela parte do café. E aí você compara a aplicação por costal com o drone. Você vai ver que o drone ele consegue ser muito mais efetivo e consegue ir em locais que não consegue. Vou te dar um outro exemplo também de cultivos. Cana. Você imagina cana no estágio final, a cana gigantesca, e você tem uma planta daninha ali no meio, por exemplo, para catação de mamona. Como é que você entra lá? Com o trator não dá, porque você vai amassar a cana. Então você solta o drone. O drone consegue ir no meio do cultivo, aplicar, voltar e pousar. Ou seja, para cada cultivo tem uma dinâmica. Crescimento, fases, estágios, uma vida, né? Então, para cada tipo de cultivo, tem um tipo de solução dedicada. Eu diria que a única solução que se encaixa para todos são soluções de gestão, né? Então, são ferramentas que o produtor pode utilizar para controlar insumos, controlar produtos que ele está comprando, ele saber qual que é a cotação de mercado para determinados tipos do cultivo dele, para que ele tenha o melhor momento para fazer a venda e assim por diante. Mas todo o restante, a parte de agricultura de precisão, aplicação aérea, monitoramento de pragas e doenças, para cada cultivo você pode ter uma solução diferente. Só para a gente encerrar, Almir, você disse que essa curva vai acontecer muito rápido. Como é que a gente olha para o futuro e como é que a BASF tem se posicionado também e planejado para trazer mais soluções para os produtores brasileiros? Nós temos uma estratégia muito clara em digitalização, né? Eu falo de digitalização, meus olhos até brilham, porque assim, a gente ama esse assunto. E não é à toa, existem várias oportunidades no agro. E nós temos como missão, né, pelo legado do produtor, mirando a longevidade, trazer soluções integradas para esse produtor, ajudar no legado dele. Então nós já desenvolvemos essa estratégia, já desde aí 2014, 2015, que visa tanto construir soluções digitais para toda a América Latina e, claro, Brasil, e não só desenvolver dentro de casa, mas também co-criar novas soluções com empreendedores. Isso é bem legal, que querem trazer soluções para o agro. Aí é o nosso programa chamado AgroStart, que é um programa de aceleração de startups, que quem tiver uma solução ou está pensando em um produto para o agro, pode procurar a BASF, e aí juntos nós vamos ali desenvolver esse produto para lançar para o mercado junto ao produtor. Ou seja, digitalização é parte da nossa estratégia, assim como é a parte de proteção de cultivos, assim como é sementes. Hoje nós falamos em proteção de cultivos, sementes e digital. E a nossa ideia é entregar uma oferta integrada ao produtor. Não é mais uma empresa de proteção de cultivos, é uma empresa de soluções para a agricultura. E é assim que a gente vai trabalhar e o digital vem potencializando toda essa tomada de decisão e o uso desses insumos, desses recursos no momento certo, no local certo, para uma melhor eficiência e, claro, produtividade.
Tá certo. Almir, muito obrigada pela participação, informações importantes, e você continue conosco, porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação diretamente aqui da Show Rural Copavel 2019.